Suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Hoje nós vamos ler e meditar nos 4 primeiros versículos do capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1, 2, 3 e 4. Antes da leitura do texto, como nós temos alguns visitantes, eu vou apenas contextualizar o momento histórico aqui que nós estamos tratando. Lembrando que esse livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas. São 2 livros, o Evangelho e Atos, um complementando o outro, pegando um recorte histórico, o Evangelho que vai do nascimento até a ressurreição do Senhor Jesus. Atos, então, dá sequência da ressurreição do Senhor Jesus, a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, na sequência indo até o ano, mais ou menos, o ano 60 depois de Cristo, pertinho da morte já do apóstolo Paulo. O capítulo 4 se segue aqui a alguns episódios anteriores. A igreja reunida, cerca de 120 pessoas no cenáculo, numa parte superior de uma casa ali. Deus fez algo tremendo, extraordinário. Nós temos registrado a descida do Espírito Santo do Senhor. E naquele momento diz a palavra que, cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outros idiomas, em outras línguas. As pessoas que ali estavam ficaram atônitas, ficaram impressionadas com aquilo. Alguns estavam os acusando de estarem embriagados, coisas dessa espécie, dessa natureza. Então, o apóstolo Pedro levanta-se e prega a palavra, anuncia o Evangelho de Cristo, explica tudo aquilo que estava acontecendo. Cerca de 3.000 pessoas recebem a palavra do Evangelho, têm suas vidas transformadas. E aqui então, no capítulo 3, nós temos um episódio bendito e maravilhoso, quando Pedro e João subiam ao templo. Existia ali um homem que era coxo, que era deficiente físico desde o seu nascimento. E ele então aproxima-se no sentido de ver Pedro e João e pede ali a esmola, pede a ajuda. E Pedro e João dizem: olha, não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, o milagre é realizado. E mais uma vez as pessoas ali ficam atônitas. Pedro então aproveita mais uma oportunidade e prega uma segunda mensagem. Prega mais uma vez. E a mensagem não é outra coisa, senão anunciar a Cristo. Anunciar aquele que veio ao mundo, o Verbo que se fez carne, o Deus que habitou, que tabernaculou entre nós e que deu a sua vida por nós. E que venceu a morte, que ressurgiu ao 3º dia. Então, a palavra foi mais uma vez pregada. E aí é o momento que nós chegamos aqui no texto. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Só uma pequena observação: 120 é o primeiro número que nós temos em Atos, dos crentes. 3.000 é o segundo número, e agora nós já estamos com o 3º número apresentado para 5.000. Irmãos, eu começo a minha fala hoje dizendo que ontem à noite alguém tinha colocado no grupo, eu não sei se foi a Janedi, no grupo da igreja, pedindo oração pelo missionário Francisco, que trabalha no Quênia e que havia sido sequestrado. Não sei se os irmãos acompanharam essa notícia nos últimos 3 dias. E ontem à noite, para nossa tristeza,
nós recebemos a informação que o nosso irmão missionário Francisco ele foi assassinado. Ele era missionário no Quênia, ele já havia sido sequestrado uma outra vez, ele tinha apanhado bastante. Ele, na realidade, por conta desse primeiro episódio, ele mancava de uma perna, mas mesmo assim ele não abandonou aquele país. E lá ele trabalhava com viúvas, lá ele trabalhava com órfãos, lá ele trabalhava com refugiados, e ele não fazia outra coisa, senão anunciar o Cristo que ressurgiu dentre os mortos. Ele não fazia outra coisa, senão pregar o Evangelho. Deixa esposa, deixa filhos, ele faz parte da missão cristã mundial. Esse é um episódio que nós lemos e obviamente nos entristecemos, mas é um episódio que nós temos conhecimento. Eu poderia dizer que ao redor do mundo hoje, nesse exato momento, nós temos muitos, mas muitos cristãos sendo perseguidos. Muitos cristãos sendo assassinados, sendo sequestrados, por uma razão muito simples e muito objetiva, não é outra. Eles são cristãos, eles pregam Cristo, eles anunciam o seu Jesus. E é interessante que o texto que nós acabamos de ler é um registro histórico da primeira perseguição à igreja cristã, pós a crucificação, pós a ressurreição de Cristo, depois do Espírito Santo descer sobre a vida da igreja. Esse é o primeiro episódio, é o primeiro momento em que a igreja de Cristo, aqui descrita, passa a ser perseguida. Veja, meus amados irmãos, lembremos do contexto. Nós estamos falando aqui de homens de Deus, de apóstolos, de homens que andaram junto com Cristo e que não estavam fazendo outra coisa, senão pregar o Evangelho, senão anunciar, senão falar do Cristo ressurreto. Veja que essa é a informação que nós temos aí no capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, não é? Quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos. Qual era o ressentimento, qual era o incômodo daqueles homens? O incômodo é porque eles estavam ensinando o povo. O incômodo é porque eles estavam pregando. O incômodo é porque eles estavam anunciando. O incômodo é porque eles simplesmente estavam dizendo: olha, nós acreditamos que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Em países livres até hoje, nós percebemos essa perseguição. Alguns meses atrás, no Canadá, pessoas foram presas porque estavam pregando o Evangelho. Há pouco tempo, aqui no Brasil, em plena Avenida Paulista, um pregador do Evangelho foi hostilizado pelo simples fato de pregar o Evangelho. E as pessoas diziam assim: nós não somos obrigados a ouvir o que você está falando. Ora, se você não é obrigado a ouvir o que ele está falando, é simples, passe adiante. Mas nós precisamos compreender a liberdade que nós temos para expressar a nossa fé, a liberdade que nós temos para anunciar coisas que são caras, que são importantes para a nossa vida. Mas, meus amados irmãos, não se enganem, a realidade da vida não é a realidade da utopia, não é a realidade do faz de conta. A realidade da vida experimentada na pele por muitos cristãos. E nós vamos continuar pregando o livro de Atos. E nós vamos ver o primeiro mártir, o diácono Estevão, sendo apedrejado pelo simples fato de pregar e de amar a Cristo. Hoje, ao redor do mundo, nós temos muitos países onde o simples fato de portar uma Bíblia é motivo para que você seja preso. Ariane tem um aluno ou uma aluna, eu não lembro agora se é menino ou menina, dizendo que morou um tempo na China, não é? O pai dela é jogador de futebol, e ela disse: olha, professora, nós tivemos muitos problemas, porque minha mãe, nós somos cristãos, e minha mãe e meu pai estavam indo a trabalho, e nós chegamos ali, minha mãe tinha 2 Bíblias na bagagem, e ela quase foi presa por conta disso. Inclusive destruíram uma Bíblia.
porque ela não precisava ter mais do que uma Bíblia. Essa é a realidade que encontrou Francisco, missionário lá no Quênia, que não fazia absolutamente nada de mal, que cuidava de órfãos, que cuidava de viúvas, que cuidava de refugiados, que anunciava o amor de Cristo. Mas o ódio ao cristianismo, o ódio ao evangelho, o ódio às verdades de Deus, infelizmente, está assentado no coração de muitos homens. E eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa manhã para essa realidade. E é interessante que essa realidade não deveria ser uma novidade para aqueles irmãos. Se os irmãos lembrarem, há alguns meses atrás, nós estávamos finalizando aqui as nossas exposições no Evangelho de João. Os irmãos lembram lá no finalzinho do Evangelho de João, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, o que é que ele disse? Não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados. Eu vou ao Pai, eu vou preparar um lugar para que lá vocês estejam também. E vocês vão receber o Espírito Santo, mas o Senhor Jesus já alertava a respeito das perseguições. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós não podemos negar essa realidade. Meus amados irmãos, essa vida que nós vivemos aqui é uma vida de dor, é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústia, infelizmente, e isso é uma realidade porque nós somos pecadores. Porque o gênero humano deliberadamente se voltou contra o seu Criador e continua insistentemente se voltando contra o seu Criador. Infelizmente, todos nós ainda hoje preferimos a vida distante de Deus, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, do que a vida próxima ao nosso Criador, ao Senhor da nossa vida. A humanidade, meus amados irmãos, e eu acho que eu não preciso de muito esforço para mostrar isso. A humanidade carrega, infelizmente, a sua natureza pecaminosa. Nós vemos os índices a cada dia aumentando de violência, de fome, de sofrimento. Nós temos que lidar com as doenças as mais terríveis possíveis. Se fala em humanizar as relações de humanos, como se o homem não fosse mais humano, como se o homem estivesse desumanizado. E nós não conseguimos enxergar muitas e muitas vezes diante de nós que a única saída para tudo isso, de fato, é nos voltarmos para o nosso Criador. De fato, é mais uma vez voltarmos a nossa mente e o nosso coração, aquele que nos deu a vida. Aquele que é o Senhor da vida, aquele que permitiu o Levi vir à existência para a alegria de todos os familiares, de todos os amigos, porque o Deus que nós defendemos, o Deus que nós acreditamos, o Deus que nós pregamos é o Deus da vida, é o Senhor dos senhores, é o Criador de todas as coisas. E é isso que os apóstolos estão anunciando, é isso que os missionários estão pregando. Veja, eles estavam aqui incomodados, eles estavam transtornados, eu até diria, pelo simples fato de saberem, de tomarem conhecimento, de ouvirem, ou outras pessoas dizendo que Pedro, João, os apóstolos estavam ali anunciando Jesus Cristo. Mas não apenas o Jesus histórico, o Jesus que ressurgiu dentre os mortos, o Jesus que venceu a morte, que matou a morte, o Jesus que ao terceiro dia, quando foi procurado no túmulo, lá não estava, e não estava porque ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, nós podemos ter esperança. E se ele venceu a morte, nós podemos crer no amanhã. Essa é uma palavra, é uma mensagem de esperança. Essa é uma palavra que restaura a sanidade na mente e no coração dos seres humanos. Essa é uma palavra que nos tira desse plano, dessa realidade, porque nós não entendemos que aqui as coisas serão finalizadas. Qualquer ideologia, qualquer pensamento que venha a trazer a ideia de que aqui nós teremos definitivamente
efetivamente, não é, a restauração da humanidade, ela é mentirosa, porque o homem é pecador, mas aquela palavra que diz, olha, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos defeituosos, apesar de todo o nosso pecado, de toda a maldade no nosso coração, Cristo morreu por nós e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele fez isso para tudo ser restaurado, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Eles estavam pregando a Cristo, e ao passo que eles pregavam a Cristo, eles curavam os enfermos, eles ajudavam a quem precisava. Essa é a nossa missão, é isso que nós fazemos todos os dias, é isso que a igreja cristã faz ao longo de 2000 anos. Ela prega o Evangelho, ela anuncia o Cristo, não apenas o Cristo crucificado, que está no crucifixo, né? O Cristo fixo, que geralmente nós evangélicos não usamos, porque nós vamos além do Cristo que está fixo, porque entendemos que Ele não está mais fixo na cruz. Ele foi morto, mas Ele ressurgiu dentre os mortos. Hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai, e Ele vai voltar, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas enquanto Cristo não voltar, nós vamos padecer nessa terra. Nós vamos enfrentando as nossas lutas. Nós vamos enfrentando as nossas dificuldades. Homens como o missionário Francisco vão apanhar, vão ser sequestrados, vão sofrer, vão ser assassinados pelo amor que ele tem ao Evangelho. Amor demonstrado nas suas ações, amor demonstrado na sua pregação, na sua fala, amor demonstrado em cada ato que ele praticava. Veja, ele já tinha passado por isso, ele poderia muito bem dizer, eu já dei a minha contribuição, eu vou voltar para o Brasil. Mas mesmo mancando de uma perna, mesmo sofrido atrocidades, mesmo com as marcas em seu corpo, da intolerância, do ódio ao cristianismo e à mensagem do Evangelho, ele continuou amando aquelas pessoas. Ele continuou fazendo aquilo que Deus colocara no seu coração, no gesto de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, quando eu escuto notícias como essa, quando eu leio a respeito desses homens, eu confesso aos irmãos, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado porque eu sei que eu faço tão pouco. Eu sei que eu deixo tanto a desejar, se for comparar a minha existência e a minha vida a esses homens, que a minha oração é uma só: Senhor, me ajuda a ser um pouquinho mais parecido com essas pessoas. Me dá a força de poder fazer a Tua vontade aqui na terra. Me dá a força, a competência, a capacidade, a disposição de me manter firme no Teu Evangelho. Mas, meus amados irmãos, o texto continua nos apresentando, então, a esta realidade. O primeiro ponto que eu destaco é esse: a perseguição, o sofrimento, as lutas, ela é uma realidade. A segunda observação que eu coloco é a razão e o motivo. A razão e o motivo é a mensagem, não é outro. Não se engane. As questões aqui, obviamente que tem... Você poderia pensar que existem questões aqui políticas envolvidas, eu acredito que sim. O texto vai falar dos saduceus. Os saduceus eram um partido político de elite, político religioso ali em Israel. Eles, juntamente com os fariseus, que era outro partido, dominavam o Sinédrio, o conselho de 71 homens que comandavam Jerusalém, que mesmo embaixo do poder do Império Romano, desfrutavam de uma certa autonomia administrativa, política, para gerir ali a região Jerusalém. Essa é uma das características do Império Romano e talvez uma das razões de ter sido um império tão longevo, né? Que tenha durado tanto. Eles, apesar de controlarem tudo, eles davam certas autonomias às províncias, às regiões que eram dominadas. E obviamente que uma das espinhas dorsais daquilo que os saduceus acreditavam era na impossibilidade da ressurreição. O saduceu, ele não acreditava que o homem poderia ressurgir dentre os mortos. Então, quando eles pregavam isso, eles estavam afrontando a doutrina daquela liderança. Os irmãos compreendem?
E eles colocavam de alguma forma em xeque a autoridade daqueles homens. Então, há alguma coisa aqui de político nessa história, eu não tenho dúvida disso. Na realidade, irmãos, até hoje os cristãos muitas e muitas vezes são perseguidos por uma razão meramente política. O cristão, por essência e por natureza, ele deve a sua obediência, em primeira, em última ou em qualquer instância que você possa imaginar, a Deus. O cristão, ele é um exemplo e deve ser um exemplo de um bom cidadão, mas no dia em que o Estado se chocar com a vontade de Deus, o cristão de verdade vai seguir a Deus. Esses mesmos homens, lá na frente, depois de apanharem, depois de serem ameaçados, eles vão dizer assim: importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O Sinédrio, lá atrás, lá na frente, melhor dizendo, açoitaram esses homens e ameaçaram, dizendo: olha, não fale mais do Evangelho, porque senão, essas palavras que eu vou dizer aqui não estão na Bíblia, não. É uma livre expressão aqui. Senão vocês vão amanhecer com a boca cheia de formiga. A gente não usa essa expressão, né? O pessoal não usa. Não pregue mais, não. Deram uma pisa, ameaçaram. E sabe o que foi que eles disseram diante do Sinédrio? Para nós é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Você percebe que o cristianismo arrebenta com qualquer ideia de Estado que queira controlar quem quer que seja. Nós somos controlados por Deus. O nosso compromisso está em Deus. Nós servimos a Deus. Nós obedecemos a Deus. E isso é um empecilho. Isso é empecilho no Quênia, isso é um empecilho na Nicarágua, isso é um empecilho na China, isso é um empecilho em países islâmicos, isso é um empecilho em todo e qualquer país que quer subjugar as pessoas sob a ordem coletiva do Estado. O cristão se insurge contra isso e diz: nós obedecemos em primeiro lugar a Deus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Hoje nós não vimos, nós não temos o testemunho ocular, nós temos apenas o testemunho auricular porque nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós podemos dizer assim: hoje eu não posso deixar daquilo que eu sinto e sei que Deus fez no meu coração. Eu citei aqui o exemplo de um outro missionário, esse da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em julho do ano passado. Foi missionário por algum tempo, o seu nome a gente não revela por questões de segurança mesmo, em Omã, e ali ele ficou 10 dias numa solitária. No caso dele, graças ao bom Deus, ele não foi morto, mas ele disse que viu a morte diante dele. Ele escreveu um livro, 10 anos em 10 dias, contando toda a sua experiência de perseguição naquele país. E eu encontrei com ele, sabe em que contexto? Ele, depois desse período, voltou para o Brasil e ele estava numa reunião de nossa igreja, buscando parceiros, porque ele tinha que voltar a fazer missões. E ele agora estava indo para o Iraque, estava levantando recursos, estava levantando parceiros, e aí eu penso assim: o que é que leva um homem desse a fazer isso, diante de um perigo tão real? Estou falando de ameaça da boca para fora. Ele sentiu na pele, ele sabe. Ele sofreu na pele. O que é que leva um homem a fazer um negócio desse? Senão o seu amor incondicional ao Deus Todo-Poderoso. Senão o seu amor àquelas pessoas que estão ouvindo a voz do Evangelho e estão tendo também as suas vidas transformadas. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de refletir nessa manhã. A despeito da perseguição que é real, a despeito do motivo que faz com que essa perseguição seja real, a palavra de Deus aqui diz que muitos ouviram aquela palavra e creram. Meus amados irmãos, não há, eu digo isso com muita alegria no meu coração, com júbilo, e a história é testemunha disso.
Nós temos 2000 anos de história para provar o que eu vou dizer nesse momento. Não há, absolutamente não há, quem possa conter o poder de Deus. O evangelho vai ser pregado, gostem as autoridades ou não. Vidas vão ser transformadas, gostem os ditadores ou não. Os missionários, os verdadeiros crentes continuarão anunciando a mensagem do evangelho. Em meio às perseguições, o evangelho avança. Em meio às batalhas, o evangelho prospera. Nós recebemos aqui na igreja, no nosso convívio, uma família que veio lá de Cuba. E conversando acho que no primeiro encontro que nós tivemos com os dois mais jovens, eles diziam assim: olha, pastor, lá ou você é crente de verdade, lá não tem espaço para esse negócio que tem muito aqui no Brasil. Não tem no Brasil o crente de mentirinha? O crente nominal, é aquele crente de mentirinha, ele faz de conta que é crente, não é? Porque lá não há vantagem nenhuma você dizer que é crente, você dizer que é cristão. Na realidade é só desvantagem, vantagem zero. E ela diz isso: olha, ou você de fato ama a Cristo, ou você é firme. Lá quem é crente de verdade. Não tem espaço para esse crente que faz de conta, para esse cristão nominal, para esse cristão que é um cristão de mentirinha. Então, meus amados irmãos, eu tenho a plena convicção que, a despeito de toda essa dificuldade, perseguição, lutas, violências, que os cristãos estão sob essa violência, espalhados ao redor do mundo, chegando aqui diante de nós também, assédio moral, preconceitos, coisas dessa espécie. Apesar de tudo isso, que é uma realidade, que nós não podemos contestar diante dos fatos históricos, o texto diz, versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. De 3 para 5. Acredita-se aqui, inclusive, que estão sendo contados apenas os homens, porque ele vai fazer essa observação, só de homens. Acrescentou mais 2.000 diante daquela mensagem. Veja, a perseguição, as portas tentando serem fechadas, a probabilidade de sofrer, de ser açoitado. Irmãos, se vocês lerem a história dos cristãos nos primeiros séculos, se vocês lerem livros que falam, por exemplo, das arenas romanas, essas arenas romanas que nós assistimos nos filmes aí, a maioria do sangue que está presente ali naquelas arenas eram de cristãos. Se você, não sei quantos sabiam aqui, que abaixo da cidade de Roma você tem um cemitério, não é, subterrâneo, que talvez seja do tamanho da cidade acima. Hoje ele está fechado, algumas partes é aberta para visitação, está lá. As inscrições nos túmulos dos cristãos. Se você quiser estudar arqueologia, quiser pesquisar sobre isso, você vai ver a quantidade de cristãos ali enterrados sob o solo romano. Sabe por quê? Porque eles acreditavam em Cristo. Sabe por quê? Porque eles anunciavam o Cristo ressurreto. Sabe por quê? Porque eles não abriram mão de adorar a Deus ao invés de adorar a César. Eles não abriram mão de pregar o evangelho e anunciar as boas novas da salvação. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque esta é a maior necessidade do homem. Nós temos muitas necessidades. E, obviamente, precisamos trabalhar para que elas sejam supridas. Mas existe uma necessidade que eu reputo como a maior necessidade do ser humano. A necessidade da salvação. Não se engane. Existem muitas pessoas que vão querer enganá-lo, dizendo que o pecado não existe, dizendo que a condenação eterna não existe. Ontem, eu ouvi um vídeo de um religioso dizendo isso. O inferno não existe, pecado não existe,
a condenação eterna não existe? E se existir? Ele acha que não existe. A Bíblia diz que existe. Obviamente que a gente para aqui e lida com a questão de fé. Eu não posso ir além disso. Eu não tenho poder para inculcar na cabeça de ninguém, e a mensagem do Evangelho não é imposta por força ou por violência. Mas a simples pergunta que eu faço é: e se existir? Se existir, só existe um meio de se livrar disso: entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque Ele veio ao mundo para morrer pelo pecador. Ele entregou a sua vida por nós. Sabe o que significa Evangelho? Boas novas. Sabe o que é uma boa nova? É aquele momento em que você está liquidado, você está no prejuízo, você só tem coisa ruim para administrar na sua vida e de repente aparece uma boa notícia, dizendo assim: olha, tem uma luz no final do túnel, olha, tem salvação, olha, tem jeito. O Evangelho é isso. Agora, obviamente, eu entendo que muitas pessoas tentam esvaziar a ideia da condenação, do pecado, inclusive por motivos políticos, dentre outros. E aí, obviamente, que se não existe pecado, se todo mundo é bonzinho, se a humanidade é jóia, 100%, Cristo veio fazer o que aqui? Percebem que a vinda de Cristo perde a sua razão? Essa é uma forma de implodir o cristianismo. Essa é mais uma astúcia do inimigo das nossas vidas, de Satanás, que tem um único propósito: demover você das verdades de Deus. E eu não posso aqui falar outra coisa, senão restabelecer a verdade de Deus na nossa vida. Nós somos pecadores. E quando eu digo nós, pelo amor de Deus, entenda, eu não acuso absolutamente ninguém, não há nenhum dedo apontado para você, porque eu sou tão pecador ou muito pior do que você. Se existe alguma coisa que nos nivela por baixo, toda a humanidade, é que todos pecaram e carecem da graça do nosso Deus. Não há um ser humano sequer que não seja pecador. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz também que Deus nos amou. E nos amou de forma tão profunda, de forma tão maravilhosa. Na realidade, o amor de Deus é tão grande, e João 3,16 nos ensina isso, que nós sequer temos uma palavra no português que possa exprimir de forma plena e completa esse amor de Deus. Não temos. É por isso que João 3,16 nós traduzimos assim: Deus nos amou de... O que é tal maneira? Tal maneira é a confissão explícita, sou eu dizendo: eu não sei e não tenho palavra que exprima na sua perfeição esse amor. Se eu não tenho, eu uso tal maneira. Não há adjetivo. Junte todos os adjetivos. Eu estou falando da língua portuguesa, que é uma língua riquíssima, que não se compara a outros idiomas. Uma língua maravilhosa nesse sentido, não é? Não temos capacidade de exprimir com exatidão o amor de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, condenados pelo nosso pecado. Veio a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Estávamos arrasados. Éramos dignos do salário do nosso pecado, porque o trabalhador é digno do seu salário. E se nós trabalhamos para pecar, nós somos dignos de receber a paga pelo nosso pecado, o salário pelo nosso pecado. E a Bíblia diz que esse salário é a morte. A morte é a ausência de Deus, a morte é separação e a morte eterna. E aí vem a palavra de Deus nos dizendo que Deus nos amou. E nos amou de tal maneira que mandou o seu único filho. O Deus que se fez carne. Se você ler o Evangelho de João, ele começa justamente dizendo isso: o Verbo habitou entre nós. A expressãozinha ali é tabernaculou, é como se montasse uma tenda e estivesse no nosso meio. Jesus esteve conosco. Deus se fez homem. Não há religião no mundo que tenha
algo semelhante e parecido. Em todas as religiões, as pessoas sacrificam alguma coisa para a divindade. No cristianismo, o próprio Deus se fez homem e se sacrificou por nós. Você percebe a dimensão disso? E ele fez isso por amor. Sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Todo aquele que nele crê não receba a paga pelo pecado, que é a morte, mas seja alcançado e atingido pela graça e pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome de Deus por isso. A nossa palavra nessa manhã, meus amados irmãos, é a palavra da esperança. É a palavra do verdadeiro amor. O amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Mas a nossa palavra nessa manhã também é a palavra do poder de Deus. Não há quem possa conter a mensagem do Evangelho. Bíblias já foram queimadas, igrejas já foram destruídas, homens já foram trucidados por feras. Talvez hoje um dos países onde o cristianismo mais seja atacado é a China. Os irmãos sabiam que a igreja cristã na China cresce de forma impressionante. Nós não temos esses dados de forma precisa, não tem a possibilidade de ter. Mas alguns relatos dão conta de que lá dentro da China o cristianismo cresce de uma forma impressionante. Sabe por quê? Porque ninguém pode com o poder de Deus. Não há quem possa destruí-lo, não há quem possa contê-lo. E o Evangelho vai continuar sendo pregado. E vidas vão continuar sendo transformadas, libertas da condenação eterna. E a esperança vai continuar ressurgindo no coração das pessoas. Eu faço uma homenagem aqui ao nosso irmão Francisco, que eu não conhecia, que foi sequestrado e que foi morto. E ficamos tristes no nosso coração. Fuzilado, encontrado carbonizado no carro. Com certeza deve ter sofrido, apanhado demais. Com certeza a tortura faz parte do modus operandi das pessoas que fizeram isso. Mas sabe qual é a alegria do Francisco? Sabe por que Francisco passa por tudo isso? E todos nós podemos passar? É porque ele sabe que agora ele está no lugar que é muito melhor do que esse que nós estamos aqui sentados no ar-condicionado. O Francisco agora está na presença do Senhor. E nas palavras do apóstolo Paulo, estar na presença de Deus é incomparavelmente melhor do que tudo que possa existir nessa vida. Ou seja, sequer nós podemos comparar. E essa é a palavra de esperança para mim e para você. No dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, no dia em que nós cremos, no dia em que nós confessamos e dizemos assim, olha, Senhor, eu creio que Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Nesse momento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesse momento, nós podemos ser inundados de uma esperança. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem fome, nem tristeza, nem perseguição, nem tortura, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É Ele quem segura a nossa mão. É Ele quem nos sustenta. Lembre-se, esse mesmo apóstolo Pedro que está aqui, foi aquele que foi andando sobre as águas. Lembra que Jesus andando sobre as águas, ele estava no barco? Mestre, Pedro sempre foi o mais empolgado, o mais sanguíneo de todos ali, né? Aquele que tomava as primeiras decisões, né? Posso ir ao teu encontro, mestre? Pode, Pedro, venha. Pedro começou a andar sobre as águas. E o texto diz que ele começou a afundar. Às vezes a nossa vida está mais ou menos nessa breve jornada de Pedro sobre as águas. A gente olha para a água, a gente olha para o vento, a gente olha para a escuridão, a gente olha para a tempestade, a gente olha para os problemas da vida, a gente olha para isso, a gente olha para aquilo, e mesmo não sendo matemático, a gente começa a fazer as probabilidades mentais, vai dar errado. Mesmo não sendo o Oswaldo Souza, lembra do Oswaldo Souza que fazia os prognósticos dos times que iam ganhar, não é? Ou tinham mais possibilidade de ganhar, a gente começa a fazer as probabilidades na nossa mente, vai dar errado.
E geralmente quando a gente faz isso, começa a dar errado. E o texto diz que Pedro começou a afundar, submergir. E o que foi que aconteceu? Lembram? Quem diz aí o que foi que aconteceu nesse momento? Jesus foi lá e pegou na mão de Pedro e trouxe Pedro para cima. Os irmãos percebem? Nada pode nos separar, não é por conta da nossa fé, não é porque eu sou bom, eu sou isso. Nada pode me separar do amor de Cristo, porque foi Ele quem me amou. Porque foi Ele quem morreu por mim. Porque foi Ele quem entregou a sua vida por mim. E no dia que eu estiver submergindo, Cristo vai segurar na minha mão. No dia que você começar a submergir, Cristo vai segurar na sua mão, meu irmão. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém, amém, amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, nós na Tua presença estamos, Senhor. E nesse momento nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Evangelho, por Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Eu quero, ó Deus, te agradecer pela vida desse servo fiel, Francisco, que teve a sua vida ceifada pelo ódio, pelo rancor ao Evangelho, à Tua palavra. Senhor, consola a sua esposa e filhos, consola a igreja, consola os seus irmãos. Mas nós oramos também por tantos outros, missionários e missionárias, espalhados pela face da terra, que da mesma forma, Senhor, têm sofrido toda sorte de violência, pelo simples fato de pregarem a Cristo ressurreto, de pregarem o amor de Deus, de pregarem o Evangelho para aquelas vidas que tanto carecem e que tanto precisam encontrar-se. Porque só existe uma forma de fato e de verdade nos encontrarmos na nossa vida. É quando nós encontramos o Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com Natanael lá no começo do ministério do Senhor Jesus. Ele estava à procura do Messias. E ele encontrou o Senhor Jesus. Naquele momento, a sua busca cessou, a sua busca acabou. E que é porque todas as vezes, Senhor, que nós encontramos com Cristo, as nossas buscas cessam. Nós encontramos, nós chegamos no lugar. E eu oro nesse momento e peço a bênção do Senhor nesse sentido, para cada um daqueles que estão aqui nessa manhã, que estão nos ouvindo nesta manhã. Se porventura existe alguém que ainda busca, que essa pessoa possa encontrar o Senhor Jesus nessa manhã. Que o Senhor Jesus possa transformar a sua vida. E que a alegria, a esperança, a certeza da vida eterna possa inundar o nosso coração. Possa dar razão e sentido à nossa existência. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Muito obrigado, ó Pai, porque Cristo veio ao mundo e morreu por nós. E nós te louvamos e te bendizemos por isso. É a oração que nós a ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.